Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo, não é? Aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você. O próximo é na semana que vem, né? Com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, a Santa Cecília, não é? Honrando aí a tradição de ser a emissora de todos os eventos, né? Dos eventos realmente que são importantes para a cidade. O Santos é talvez até maior que a cidade, maior que a Baixada Santista, tal o nome que tem, né? Internacionalmente. O presidente do Santos assume, né, uma situação de governar um clube com 7 milhões, 8 milhões de torcedores aí pelo país, aí, né? Mais outros tantos aí espalhados pelo mundo afora e de clubes aí pelo exterior, inclusive por todo o interior do Brasil, que levam o nome do Santos por causa do Santos, enfim. Então, Santa Cecília, semana que vem, né? No dia 9, né, promove aí o debate entre os candidatos à presidência do Santos, são 6, né, e a gente espera que levem o Santos a bom termo e que o nosso associado, né, associado do Santos, não cometa o erro cometido em dezembro de 2017 ao eleger José Carlos Pérez, uma verdadeira tragédia, né, o pior presidente de futebol do mundo em todos os tempos, né, acho que é uma coisa incomparável que foi essa gestão temerária, né? Agora ele está afastado do clube, sofreu impeachment e ele que se entenda aí com a justiça, né? Muito bem, dando sequência aqui, né? De segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, horário tradicional do debate político, da discussão dos temas que formam a pauta aqui da cidade e da região metropolitana e sempre com assuntos importantes, com uma sequência lamentável, né, do Covid-19, né? Ontem a definição do governador, nós falamos aqui ainda, conseguimos apurar a informação, o estado de São Paulo todo, né, na faixa amarela, apesar de que me parece que não vai haver tanto prejuízo assim, porque os horários não vão ser tão sacrificados assim, né? Os shopping centers, por exemplo, tinham 12 horas de funcionamento, vão ficar em 10, né, se não estou enganado aqui, mas acho que o prejuízo não vai ser assim tão forte, né, e tão grande, né? Claro que a reta final do Natal, a esperança de recuperação aí para o comerciante de maneira geral, e se fechasse tudo, realmente seria a tragédia completa, acho que seria a pá de cal, né? De segunda a sexta você confere também aqui na Santa Cecília às 8 da noite, né, a nossa reprise do Ponto de Vista. Um prazer recebendo mais uma vez aqui o nosso Altair de Marco, companheiro radialista, né, que brilhantemente ficou aqui à frente do Ponto de Vista, à frente do programa durante os 90 dias que eu me mantive afastado, né? E volta aqui para participar com a gente, colaborar com as suas opiniões e com as suas informações. Prazer revê-lo e, mais uma vez, já agradecido de público, e agradeço agora pessoalmente pela sua brilhante e correta, né, condução, viu, Altair? Obrigado. Tudo bem? Prazer grande estar aqui com você. Prazer grande voltar aqui ao programa, rever aqui a molecada, né? Toda a equipe, o pessoal da casa e o Santana, Rafael, que está aqui hoje, que estiveram com a gente, comigo, né? Esse tempo, esses 90 dias, e te agradecer pessoalmente aqui também pelo carinho, pela confiança que depositou em mim. Esses 90 dias foram muito importantes da minha vida, né? Eu acrescentei bastante aí no meu currículo, pode ter certeza disso. Então, de público, Boturão, quero deixar aqui o meu muito obrigado mesmo pela oportunidade que você me deu, né? E fiquei aqui muito feliz, rapaz. Foi uma estada, assim, maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho de ter me convidado e sempre que você precisar, eu estou aqui. Com certeza. Altair, que é do nosso time, não é? De comentaristas, de analistas, né? Pessoas que têm aí bagagem e currículo suficiente. E o bom senso, né, de fazer análises corretas, né? O que é certo, o que está errado a gente reconhece, evidentemente, e aponta aqui no Ponto de Vista. Conosco o Rafael Quaresma, advogado, coordenador do Procon Santos, figura muito antenada aí com a cidade, com a região e com o país. Prazer revê-lo, tudo bem, Rafael? Tudo bom, Boturão? O prazer é todo meu, fico feliz aqui de participar do programa, agora sob a sua condução. Antes do Altair aqui vim várias vezes e pode estar certo, te representou à altura, viu? Tava com certeza. Aqui, empenhado e conduzindo de forma brilhante o programa, como você bem reconheceu. Cumprimentar o Santana aqui, uma alegria participar. Eu estava sempre do lado oposto da bancada, hoje me deixaram aqui entre o comentarista... Me colocaram na esquerda hoje. Eu acho que eu estava muito para a esquerda, viu, Altair? Agora já me conduziram aqui para o centro, lá estou mais no centro, mas é sempre uma alegria participar e, enfim, trocar essa experiência, comentar aqui os pontos importantes com os nossos telespectadores. Eu quero registrar um cumprimento em especial para um amigo,
aliás, professor aqui da casa, juiz de direito, que é telespectador assíduo do seu programa, falou que não perde um e quando não assiste no ao vivo, né, agora assiste na reprise, porque geralmente nesse horário já está no fórum mesmo, com trabalho remoto em audiência, que é o doutor Guilherme de Macedo Soares, juiz da 2ª Vara do Juizado Especial Cível aqui de Santos e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília. Então, ontem estive com ele, disse a ele que viria hoje aqui, aí ele me comentou sobre sobre ser um telespectador assíduo do programa. Então, registro aqui o meu abraço, meu carinhoso abraço ao doutor Guilherme, uma pessoa que também respira direito do consumidor, e ali no juizado a gente tem muito processo que trata dessa temática de direito do consumidor. Ontem, por quase 1 hora, conversamos e trocamos ali muitas experiências, informações envolvendo essa temática, essa questão que é tão comum a todos nós. Então, um abraço especial ao doutor Guilherme, meu caro doutor. Um abraço para ele, né, Guilherme Macedo Soares, ex-companheiro de Pilates, né? Não sei como é que ele anda hoje. Ah lá, isso ele não me contou, tá Eu vendo? estou ainda na oficina, e dela não sairei mais, né? Tenho certeza disso, né? Porque a coluna realmente não permite, e ele também, né, travadão como eu, né? Estava lá uma boa época aí atuando, depois ele saiu, não sei se continua, se não continua, mas fica aí um abraço aí de toda a equipe ao doutor Guilherme de Macedo Soares. E o Marco Santana atento aí sempre conosco, né, diariamente aqui no Ponto de Vista, aos temas, os assuntos importantes que vão surgindo, né, depois de uma madrugada caótica, não é, né, em Criciúma, em Santa Catarina, e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né, em relação à criminalidade, viu? Tudo certo aí, Santana? Exatamente, doutor Butrão. Cenas dignas de filme de Hollywood, mega produção de filme de ação. Não é a primeira, né, que a gente vê aí. É um modus operandi aí que já vem se consagrando aí do crime organizado. Cumprimentar o Rafael Quaresma. Quaresma, você não está na extrema da bancada, mas hoje você está na centro-esquerda de quem assiste o programa. Centro-esquerda. E uma centro grande... foi Não, centro-direita. né? Centro-direita. Centro-vitorioso. Não, para quem assiste assiste, esquerda. Então, para quem assiste. Se eu estou um pouco à esquerda, um pouco à direita, eu estou no meio, então tá Mas tudo o de jóia. centro sempre para lá ou para cá, o de direita e de esquerda. Eu também flutuo nisso aí. Essa observação do Santana, esquerda e viu? direita. Ô, Altair, e mandar um abraço meu, Altair, bom revê-lo, e um grande beijo da minha tia Lita. Oh, minha tia Lita. Tia, beijo, tia. Que acompanha o senhor desde os áureos tempos das ondas rádios. Eu mando para tia e para todas as avós dos meus amigos que disseram, minha avó, o Butrão contou aqui pelo menos umas 26, né? E mãe 44, mas então tá aí as mães Ainda e outras vós. tantas que não foram registradas devidamente. Muito obrigado. Um grande beijo à tia Lita e um agradecimento especial a você que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pondevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, uma boa noite para você também que está acompanhando a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite, a partir das 8 da noite aqui na Santa Cecília TV, e reforçando sempre que a gente costuma orientar você, né? O programa acaba às 14h30 ao vivo, até a reprise que começa às 8 da noite, só Deus é que pode saber, às vezes nem ele, né? As coisas que acontecem na nossa combalida República Brasileira. Bom, os números do Covid, os trágicos números do Covid-19, né? Em Santos temos 25.742 casos confirmados, 782 óbitos. Baixada Santista, 70.560 casos, 2.437 pessoas perderam a vida, e a todos os familiares, né, a todos os amigos, né, as pessoas que perderam entes queridos, né, a gente deixa aqui os nossos sentimentos, como fazemos diariamente aqui no Ponto de Vista, né? O estado de São Paulo, os números são avassaladores, 1.241.653 casos, 42.095 mortes pelo Covid-19, né? E no país, 6.336.278 confirmações, 173.165 total de óbitos até o momento, né? Claro que esses números foram de ontem à noite. Neste momento, estamos ao vivo aqui, né? No Ponto de Vista, tudo já
se modificou e, lamentavelmente, para pior, o número de casos já aumentou, não é? E o de óbitos, evidentemente, também já cresceu, né? E a gente, como vem relatando aqui, né? Eu lembro muito bem o Altair no período que eu estive fora, também cansava de discursar aqui, como a gente faz todos os dias, né? Para que as pessoas tenham cuidado, né, Rafael? Para que não se aglomerem, para que utilizem a máscara, enfim. Aí a gente viu aí, no domingo, a Praia de Santos, pelo menos foi a única que eu vi, né? As praias de Santos completamente lotadas, né? Muita gente aglomerada, pouco uso de máscara nas barracas foi mínimo, né? Claro que as pessoas andando, caminhando, usam máscara, enfim, pessoal que corre, nem tanto, né? Porque é difícil correr, respirar com a máscara, enfim, né? É uma dificuldade. Mas está difícil controlar, né? E a gente sabe que o risco vem aumentando, vem crescendo, por mais que a gente oriente aqui, por mais que a gente peça, e agora o estado todo em amarelo, a coisa está difícil, né, Altair? Eu sempre falei que as pessoas têm a sensação, a gente tem a sensação, nós temos a sensação de que às vezes as coisas estão muito boas, estão melhorando de forma muito forte, e não é verdade. A pandemia está aí, ela continua, na Europa a coisa está muito feia, está complicada, e aqui no Brasil eu tive a impressão, Boturão, que as pessoas imaginaram que acabou, ninguém mais morreu, ninguém mais ia morrer, porque começou a cair o número de mortes e a gente ficou muito feliz com isso, né? Claro que uma morte é uma tragédia para a família da vítima, não tem como, né? Isso, mas a gente estava a 1.000, depois passamos a 800, a 600, a 300, achamos que estava muito bom e as pessoas não estão usando máscara. As pessoas estão nos bares aí, nos botecos da vida aí, sem máscara, aglomerando, se agarrando na realidade. Então, é preciso que as pessoas entendam que essa doença, ela já matou aí centenas de milhares de pessoas pelo mundo todo e no Brasil a 180, né? Chegando ao número de quase 180 mil. Quase 180 mil pessoas. Quer dizer, gente, é uma loucura isso, não é? É um absurdo, é uma tragédia. A gente sabe que os números oficiais têm defasagens, né? Tem lugares aí em que não há testagem nenhuma. Se recontar, isso vai passar de 200 mil. A gente sabe que em toda a pandemia, quando se reconta, o número não é para baixo, é para cima. Sempre cresce. Então, Boturão, eu sempre pedi aqui, e você é testemunha disso, para que as pessoas não afrouxassem, não deixassem de usar a máscara, o álcool gel, lavar as mãos e se manter o mais longe possível. Eu tenho visto em supermercado, que eu vou em supermercado, eu gosto de fazer supermercado em casa, as pessoas levando crianças. E é um absurdo você levar criança no supermercado. Isso nem em tempo de pandemia você leva, porque né, a criança no supermercado ela está exposta, vai te fazer gastar o dobro, tem essas coisas todas. Então, no biscoito, chocolate não é? E tal. Então, as pessoas estão levando crianças e a gente vê que não era necessário, não tem necessidade nenhuma. Então, o jovem se acha intocável, né, que não vai acontecer com ele. Infelizmente, a rapaziada precisa tomar um pouco mais de cuidado com isso. Eu espero que a gente caia na real, porque do jeito que está, nós vamos ter muita morte ainda. Situação difícil, né, Rafael? Por mais que o poder público faça, oriente, enfim, ou as pessoas se conscientizam ou realmente a coisa não vai, né? Sem dúvida, né? Uma situação bastante complicada. Não tem, eu diria, não tem resposta fácil, eu não sei nem se tem resposta, Edgar, porque um grande complicador que me parece é essa indefinição do cenário, né? Veja só, eu gosto muito de alertar para esse aspecto, porque a gente começou a vivenciar uma situação diferente em início de março, meados de março. Naquela ocasião se diagnosticava algo para 60, 90 dias. Os mais pessimistas falavam no meio do ano. Eu me lembro bem em relação à questão das escolas, não é? Não, teve até escola que antecipou férias de julho para abril ou maio, porque imaginava que a vida voltaria ao normal no segundo semestre. Nós estamos hoje em dezembro, começando o último mês do ano, com uma situação que não é nada fácil. Não é? Um outro aspecto também, muitas leis nesse período foram criadas, foram elaboradas para aplacar a Covid ou normatizar ali os efeitos decorrentes dessa pandemia. E estas leis que foram feitas, Edgar, muitas delas tinham data de validade até 30 de outubro, 31 de outubro, né? Quer dizer, elas nasceram no meio da pandemia, deixaram de vigorar antes do término da pandemia e a situação voltou ao que acontecia antes, né? Eu falo aqui, por exemplo, em relação
a realização de assembleias em condomínio, né? Tinha ali no regime jurídico emergencial transitório uma lei feita, 14.010, se eu não me engano, de 2020, que normatizava isso, prorrogava mandato de síndico, validava alguns documentos. O que eu quero dizer, claro, não é, nessa análise é que esse cenário não teve fim, não se sabe quando terá fim e, atento aqui ao que disse o Altair, me parece que nós chegamos agora num momento que é um momento mais complicado para a nossa região, não é? Que é justamente o início do verão. Não é? Então, uma coisa é você exigir algum sacrifício no início de uma pandemia e com o tempo mais ameno, ou até mesmo com o clima ali frio, outra coisa é você exigir esse sacrifício no verão, com as temperaturas mais elevadas e depois de um desgaste de 6, 7, 8, 9 meses. Então, não tenho dúvida, não é, de que essa situação pode ficar mais difícil de ser administrada do que anteriormente e o pior, que eu acho que é o que angustia a todos, sem uma definição de quando chegaremos a esse final. Se for a questão da vacina, para muitos a vacina é a solução, até nesse aspecto a gente tem uma indefinição bastante grande. Mas claro, não tenha dúvida que os países ricos, né, vacinarão suas populações. A né? Inglaterra Muito começou, antes né? Eu tenho uma irmã que mora lá os mais pobres, Isso como é aí. o nosso caso, né? Lá já está assim, né? Quer dizer, há essa ideia, essa tentativa de solução do problema. Mas é complicado. Então, eu colocaria aqui, só para concluir, esses dois aspectos, que é o momento agora de verão, né, de calor, e o desgaste já da população que vem se sacrificando, uns mais, outros menos. Né? O Altair falou aqui dos jovens, é complicado. Ainda outro dia me falaram, mas se você fosse jovem, né, ou mais jovem, eu acho que era difícil, né, para a gente enfrentar essa situação, é inerente Muito mesmo difícil. ao jovem, mas enfim, é aquela coisa que não dá para você pensar só em você, né? Você vai ter que se sacrificar um pouco, ou pelo menos no plano individual, para buscar um benefício no plano coletivo. Não é fácil, mas é um desafio. Antes de vocês, o Santana quer falar, o Altair também, mas antes disso hoje no UOL, tem uma coluna aqui do Jamil Chad, que é extremamente preocupante, né? Porque ele repassa informações obtidas junto à Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E já abre assim, ó, em 2021, de acordo com a ONU, a crise humanitária no planeta será a maior desde a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E aí ele discorre aqui a respeito do assunto, né? Falando sobre atingir o número recorde, né, de miséria no mundo, 235 milhões de pessoas, né? Poderá exigir aí um esforço inédito na história da própria ONU, né? A operação de resgate vai precisar de 35 bilhões de dólares, né, para esse tipo de situação, né? Locais aí terríveis, né, que estão citados como Síria, Venezuela, Paquistão, Haiti, Afeganistão, Iêmen, Colômbia, Ucrânia. A Colômbia me impressiona um pouco, né, me surpreende, né? E entre outros países, o Brasil, né, os rincões pelo Brasil afora, meu Deus do céu, pelos países africanos, enfim, né? E se projeções do FMI, Banco Mundial e de outras instituições apontam para o início da recuperação da economia mundial em 2021, a ONU relembra que a crise de 2020 terá um impacto prolongado entre os grupos mais vulneráveis e populações que já viviam em uma situação delicada. Ou seja, as projeções São realmente não desanimadoras. são das mais agradáveis, né? Diga, Santana. O Rafael se refere aí a esse cansaço, esse esgotamento da população de manter esse controle dessas normas sanitárias, principalmente junto aos jovens. O que na prática nós estamos colhendo é o fracasso do combate ao Covid-19 no Brasil. Sem falar na postura, no comportamento do presidente da República e de seus ministros da Saúde aí de praticamente negar completamente a gravidade da doença, né? de dar cloroquina para EMA, de falar que é uma gripezinha e por aí vai, mas na prática a gente percebe aí que estrategicamente o Ministério da Saúde deixou muito a dever. O governo federal, de modo geral, né? No controle das fronteiras, na testagem em massa da população, temos aí um episódio recente de milhões de testes encalhados, apodrecendo no aeroporto do Rio de Janeiro, e sem falar também no que o governo federal ele deixou de fazer os repasses a muitas prefeituras do Brasil, quer dizer, um fracasso completo no combate à pandemia. E, na verdade, vamos lembrar também que o Brasil, nessa pandemia, ele tinha uma janela de oportunidade de se preparar
para combater melhor a doença, porque houve um certo delay entre o que aconteceu na Ásia, na Europa, de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. O Brasil acompanhou um pouco de longe e viu o que estava dando certo, o que estava dando errado e poderia se preparar melhor para combater a pandemia. Ao invés disso, o presidente Jair Bolsonaro preferiu negar a gravidade da doença. E vamos lembrar, ele copiou o Trump, na verdade. E vamos lembrar que muitas medidas foram simples e eficientes. Por exemplo, agora na Inglaterra, que ela restringiu drasticamente o funcionamento de bares, restaurantes, o acesso das pessoas nas ruas, e em 15 dias ela conseguiu já reverter a curva de avanço da doença. Quer dizer, isso são experiências que deram certo lá na Europa, que poderiam ter sido muito bem adotadas no Brasil. Logicamente que a doença ia ter um efeito muito grande aqui no Brasil, mas não iam morrer quase 200 mil pessoas e outros milhões iam ser tão infectados assim. Quer dizer, na prática, o que a gente percebe é uma completa ausência de comando no combate ao Covid-19 no Brasil. Também tem o seguinte, né? Você libera os horários aí para bares, restaurantes, enfim, para o pessoal poder funcionar e sobreviver, né? E aí você vê a esculhambação completa, o pessoal se aglomera na porta, por mais que os bares e restaurantes tentem organizar a situação, enfim, os bares, que eu digo, noturnos, né? Aqueles que funcionam mais tarde e tal. Infelizmente, essa é a realidade, é o que acontece. E na praia é uma situação que foge do controle. Ou as pessoas se conscientizam, ou não há como, né? Não há... O saudoso Paulo de la Rosa dizia sempre aqui, né, Santana? Exatamente. A polícia é para exceção, a fiscalização também é para exceção. A partir do momento que uma exceção vira regra, não tem jeito de você controlar, né? É isso? Eu só quero falar uma coisa que eu escuto muito, eu falei dos jovens aqui, mas a gente tem que ser assim, fazer justiça. O pessoal de maior idade um pouco, ou da melhor idade, né, também tem abusado bastante. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizer, Altair, é muito difícil ficar em casa, não aguento mais ficar em casa preso. Esse negócio dessa pandemia, sabe que é difícil, meu amigo, minha amiga, sabe o que é difícil? Você ficar num hospital, numa cama de hospital, e normalmente quem vai para um hospital fica no mínimo 15 dias, essas pessoas ficam às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses sem o contato com quem quer que seja da família. Aí sim você vai estar isolado. Então, fica em casa você tem muita liberdade. Tá bom. Queria dar um abraço ao empresário Walter Giragiri, conversei com ele hoje, né? Há muito tempo que não falava com o Walter, né? E ele passou por uma situação terrível, parecida, né? Covid-19, 50% do pulmão, né? Comprometido, né? E ficou em casa, né? Porque os médicos orientavam, foi um tratamento muito rígido, problema seríssimo que ele enfrentou e, graças a Deus, superou. E queria deixar um abraço também ao Gustavo, lá do Chalé Despachante, que normalmente acompanha a gente aqui no Ponto de Vista, especialmente na reprise, né? Um abraço também. E vamos para o nosso break, né? Já estouramos aqui o primeiro bloco e voltamos já já. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, Altair de Marco conosco, né? O Rafael Quaresma, coordenador do PROCON, e a gente teve aí o Marco Santana atento aí, claro, às principais informações que vão surgindo, né? O Uriel fazia uma pergunta aí para nós, né, Santana? Como é que a gente pode fazer para que as pessoas se conscientizem? Uma mobilização nacional. Conscientizar a população. Veja, a grande liderança do país, quem é? É o presidente da República, né? É o maior negacionista em relação aos riscos e aos problemas do coronavírus, né? Então, como é que você vai fazer uma mobilização nacional se o grande líder da nação deveria ser o grande líder da nação? Até o Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte reeleito, falou ontem no Roda Viva, né? Se ele tivesse assumido a doença, os perigos do coronavírus logo no começo, né? Os gastos que o governo federal teve em relação à Covid seriam bem menores, porque teria começado logo de cara, né, a prevenção, teria feito uma união nacional em torno desse problema e provavelmente teríamos aí uma situação mais amena, né, em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas, infelizmente, hoje também é o seguinte, o que o presidente fala repercute aqui ali e tal. Não se escreve mais. O Luiz Henrique Ernesto, ele entra em contato com a gente aqui, ele disse que não pode se colocar culpa no governo federal, e sim no STF, que determinou que os estados e municípios tivessem autonomia nas decisões. E ele diz aqui também que o João Dória quer obrigar a população a tomar a vacina chinesa.
Vacina chinesa, vacina americana, vacina holandesa, vacina argentina, vacina cubatense, santista. Qualquer um. Se a ciência define que vale a pena tomar, que é positivo a tomar, eu não sei se como é que ele chama? Luiz Henrique Luiz Henrique, Ernesto. não sei que idade tem, não é? Se você já tomou alguma vez na vida a vacina contra o H1N1, porque se você tomou alguma vez na vida a vacina contra o H1N1, você tomou vacina chinesa. Porque o sal, onde se produz a vacina no Brasil, vem da China. A tríplice também. A tríplice também. Uma tríplice. E tantas outras. E tantas outras vacinas, que o sal vem da China. Então, se você já tomou uma dessas vacinas aí, H1N1, a tríplice é mais para criança, né? A molecadinha, né? Já tomou vacina chinesa, meu amigo. Isso aí é uma coisa que não tem menor cabimento, não tem bandeira em relação à vacina, em relação à ciência. A vacina foi a maior invenção, a maior vitória da medicina e da ciência na história da humanidade. Senão não teríamos hoje aí pessoas vivendo até 90 anos, vivendo até 100 anos, 110 anos, não haveria nada disso. As pessoas continuariam morrendo como na década de 20, 30, 40 anos no máximo, 45 já está idoso, com 50 está enterrado já. É assim que funcionava, né? Hoje em dia as coisas evoluíram graças, né, a medicamentos, claro, mas principalmente graças à vacina. Agora, dando sequência aqui, meu caro Rafael Colombo. Rafael Colombo? Rafael Colombo é da Rádio Bandeirantes. Está na CNN. Está na CNN. Bom, outro dia eu vi lá, você falei, conhece de algum lugar. Tão capacitado quanto aqui o Rafael Quaresma, né? Muito obrigado. Rafael Quaresma, coordenador do PROCON, é o seguinte... São grandes Rafaéis. Isso aí, é mal de nome. Rafael, aliás, está bombando aqui no programa. Black Friday ou Black Fraud, afinal de contas, né? O que tivemos. Eu tenho uma informação de uma pessoa que é muito ligada aí a essa área comercial aí, que tivemos uma Black Fraud daquelas aqui em 2021 e que ela não foi lá muito bem sucedida. Eu não sei qual é a informação que você tem. Olha, Edgar, tem para tudo que é gosto, tem, viu? Para te dizer a verdade, lógico, a gente recepcionou alguns problemas. As demandas oriundas da Black Friday, elas começam a chegar agora, né? Então, pós-Black Friday, o pessoal, obviamente, registra a reclamação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. No dia, nós já tínhamos saído a campo, mesmo, né, com essa situação de pandemia, mesmo com um diminuto número de fiscais, porque muitos são do grupo de risco, têm comorbidades, enfim, e estão auxiliando de forma remota. Mas, mesmo assim, fomos a campo com aqueles que se predispuseram lá, que participaram conosco, e, lógico, contamos com o auxílio do Núcleo Regional da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, que, aliás, vem nos auxiliando aqui desde o início da pandemia. Caiu o nosso time, o nosso quadro de fiscais e somou, né, veio para compensar essa boa parceria, essa aproximação com o Núcleo Regional da Fundação PROCON do Estado de São Paulo. E aí, então, na quinta, Edgar, nós, como já fizemos tradicionalmente nos anos anteriores, fomos a um grande hipermercado da cidade para ver justamente esse início de Black Friday, que esse ano começou, geralmente começa às 22, 20 horas, esse ano começou de manhã, na quinta de manhã já tinha aquele estágio, aquela farra ali, aquela ideia da Black Friday. Bom, o que nós vimos lá? Nós confrontamos os preços do que nós já tínhamos mapeado, do que nós já tínhamos verificado. Muitos produtos não entraram na Black Friday, esse sempre é um alerta que se faz ao consumidor, não é? Porque você tem a Black Friday, tem grandes redes que participam, excepcionalmente esse ano o Carrefour não participou, né? Isso acho que é interessante dizer também, porque nós tínhamos feito essa verificação de preços antes e por conta daquele episódio na loja do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em Porto Alegre, não é? Nenhuma loja da rede tinha sequer um cartaz alusivo à Black Friday. Então, aqui em Santos, nem a loja da Conselheiro Nébias, nem a do Praia Mar, onde estivemos, fora todo o impacto negativo que a rede sofreu e vem sofrendo, né? Só para compartilhar aqui com o telespectador, um prejuízo até 27 de novembro, que era o dia da Black Friday, estimado em mais de 300 milhões de reais. Então, veja só como uma situação que parece inofensiva, ao menos em relação à repercussão econômica, ela pode, né, atingir uma magnitude aqui bastante grande. Mas, enfim, à parte essa questão, nos outros, então, muitos itens que entraram, outros que não entraram e alguns que entraram
com um desconto interessante. Agora, o que me chamou a atenção, e aí para responder mais objetivamente a você, Edgar, nessa edição não era tanto a questão do preço, porque isso, de uns 2, 3 anos para cá, já está mais no radar do consumidor e, de certa forma, é mais fácil a ele fazer essa verificação, monitoramento, acompanhamento, até complementar o trabalho do PROCON. O que me chamou a atenção foram pequenas incorreções ali, coisas que poderiam ser muito facilmente resolvidas e que não foram. Né? Lógico que com a nossa presença em loco na loja foi corrigido, mas eu digo, por exemplo, a exposição de uma série de eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar, numa área que não é propriamente a área de compra, mas o produto etiquetado com o valor do preço, e o consumidor vem e fala, olha, eu quero comprar, vou comprar então aquela geladeira, e aí não tem mais a geladeira à disposição, né? Nem em estoque, nem depois, enfim. Então isso, obviamente, que cria uma expectativa, uma falsa expectativa ao consumidor e permite a ele que exija o cumprimento forçado daquela oferta. Nesse caso do hipermercado, nós intercedemos. Tem que vender. Tem que vender, que descobrir lá o... Claro, ainda que não seja naquele prazo, né? Pode ser num prazo diferenciado, localizar em alguma outra loja ou em algum outro ponto do estoque, mas é necessário vender. E a partir de então, né, quando essa reclamação chegou para a gente, eles sinalizaram no próprio cartaz do preço escrito esgotado, vendido, para evitar esse tipo de problema. Mas o que eu quero dizer é uma situação de fácil resolução e que às vezes o fornecedor, nessa ânsia de maximizar os ganhos ali, potencializar os lucros, acaba incidindo em práticas que são contrárias, nocivas, não é? Ao Código de Defesa do Consumidor. Vimos isso na quinta, percorremos outros comércios na sexta, shopping, etc., e também percebemos, sobretudo em ótica, aqui se me permite dizer, sem expor o nome de nenhuma delas, mas as óticas fizeram uma promoção, parece que até meio que combinada ali, 50% de desconto em qualquer armação, óculos de sol, óculos de grau, e aí a questão é que não tinha essa precificação em nenhuma das óticas. Eu falo nenhuma das óticas porque eram de várias redes ali, não era um único grupo com essa incorreção, né? Mas muitas óticas com um preço sem essa informação. Tinha o cartaz dos 50%, mas não tinha o valor. Quer dizer, o consumidor olha ali e não sabe se aquele preço é o preço com 50%, se é o preço cheio que tem que descontar, e exatamente uma prática também nociva, contrária ali ao Código de Defesa do Consumidor. Então, eu me lembro que na sexta, Edgar, foram 15 comércios visitados, 9 autuados, um número grande para a gente pensar em Black Friday. Quantos foram autuados? De 15 visitados na sexta, 9 foram autuados. Claro, ou seja, que aqueles número gigantesco. Número grande, Claro que aqueles que são microempresa, né, eles têm o que a gente chama de dupla visita. Então, essa primeira fiscalização vale como uma orientação e, lógico, no retorno, se a prática não tiver sido corrigida, aí gera o auto de infração. Mas, na maioria das vezes, quando nós retornamos, aquela infração já está corrigida. E aí, Otávio, foi comprar alguma coisa aí na Black Friday? Não, eu não fui comprar, mas sabe o que acontece? Eu acho o brasileiro assim, o povo brasileiro é terrível, né? Quando vai para Black Friday, tipo de promoção. Eu vi algumas cenas, e uma delas é duas pessoas, um casal, com dois televisores, que eu imagino que tinham 60 polegadas, né? E embaixo do braço, cara, literalmente carregando aqui no meio da rua. Eu vi gente carregando, eu não sei se era uma máquina de lavar ou se era um fogão, no meio da rua também, e não sei se isso é permitido, o cara sair com... tem que levar, né, a caixa, leva agora, sei lá o quê. Então, esse tipo de coisa, me parece que o brasileiro, ele não pensa muito, né? Vai lá e compra, é muito elevado a compra. Nós todos somos muito consumistas, eu acho. Tem que ser um pouco mais ponderado, tem que aproveitar as ofertas. Claro que é muito bom, é excelente quando você está precisando. Estou precisando de uma geladeira na minha casa, né? Então vamos lá comprar uma geladeira. Claro. Aí você chega lá e tem o preço do fogão tá bom. Eu vou comprar esse fogão, eu vou levar 2, mas o seu tá bom também, não é assim? Então acho que as pessoas pisam um pouco na bola nesse tipo de coisa. Mas é claro que tem bons comerciantes, maus comerciantes, tem bons compradores, maus compradores. A gente tem que começar a aprender a fazer as coisas, né? É aquilo que nós falamos aqui, Rafael, se deixar tudo para a fiscalização, quem colocou isso foi o Edgar aqui. Se a polícia tiver que atuar em tudo, o fiscal tiver que atuar em tudo, alguma coisa está errada, não é? E então a gente tem que tomar conta disso também.
se policiar um pouco para não cometer aí excessos, né? Comprando 2 liquidificadores, tendo um em casa, 2 geladeiras quando você usa uma, é mais ou menos assim. Lembrar que não tem obrigação de participar da Black Friday. Não, né? não tem. Nem do lado do consumidor, nem do lado do fornecedor. O comerciante também não tem essa obrigação. Claro que ele faz, ainda mais um ano dificílimo como esse, para tentar recuperar, né, parte da perda aí que vem experimentando ao longo de 2020. Mas o consumidor também tem que ter essa consciência que o Altair colocou aqui. Não é porque é Black Friday que você vai comprar alguma coisa e às vezes, sei lá, entrar num cheque especial. Você guarda, não, eu vou deixar de sobressalência. O Altair tocou num ponto interessante que é isso, é o consumo consciente da pessoa. Por mais que a oferta seja atrativa, realmente compensatória. Mas eu não preciso, pela metade, né? Mas a pessoa não precisa. E pior que isso, né? Vai comprar com dinheiro que não tem. Que não tem, também educação tem financeira. A pessoa vai assumir Dinheiro uma dívida, não tem, né? Ela não tem capacidade de comprar aquele bem ali, mesmo que ele esteja com a metade do preço. Né? Aí ela se enrola duplamente, que ela vai pegar uma coisa que ela não vai utilizar e ela não vai conseguir pagar. O dinheiro é caro, né? O dinheiro no Brasil é um dinheiro caro. E acontece isso, né? O Santana coloca, o Altair também, isso não deixa de ser, não está muito longe da nossa realidade. Né? Aliás, não é à toa que tanto o PROCON aqui de Santos quanto a Fundação PROCON do Estado de São Paulo tem um programa chamado de PAS, né? Programa de Apoio ao Superendividado, que tem como finalidade justamente dar essa educação financeira, essa orientação financeira, porque muitos consumidores ao longo desse período já de vigência do Código de Defesa do Consumidor foram simplesmente jogados no mercado de consumo, né? Sem ter o mínimo de informação, por exemplo, de como usar um cartão de crédito, como funciona o cartão de crédito. Aqui em Santos, esse programa já vai para 4 anos, nós implementamos em 2016, mais de 2.000 pessoas foram atendidas, né? Tem até não é só, o pessoal às vezes fala comigo, acha que é um mutirão de negociação. A gente já fez alguns mutirões, não tem nada a ver com o PAS, com o Programa de Apoio ao Superendividado. Isso é mais do que um mutirão de negociação, é uma organização, uma educação financeira para evitar que essa pessoa volte a contrair dívidas. Tanto que em um dado momento ali, a quebra do cartão de crédito é necessária. A pessoa quebra o cartão de crédito, o cartão de débito, para não voltar a continuar. A consumir. Exatamente. Fora daquilo que o bolso permite. Exatamente. Né? Exatamente. Porque essa coisa aí atrai muito, né? O preço tal da geladeira era tanto. Olha, eu não tenho o número. A coceira, né? Coceira na mão. Eu não tenho o número atualizado aqui de negativados, mas até começo da pandemia ali eram quase 60 milhões de pessoas com algum tipo de restrição e quase 30 milhões nesse fenômeno do superendividado, né? Quer dizer, pessoas que têm o comprometimento de mais de um orçamento ali. Então, veja só que são números, eu acredito que esses números tenham aumentado, né? Eu não tenho os dados atualizados, mas o último recorte feito, vamos pensar aqui que a gente fala de mais de 10%, né? 15% da população, mais ou menos, 200 milhões, se a gente calcular 200 milhões, 30 milhões de superendividados, se eu não estou mal de conta aqui, 15%. Se a gente pegar a população economicamente ativa, são uns 30% ali, é muita coisa. Né? Rafael, tem outro negócio muito promissor para algumas empresas, que é a de comprar as dívidas, né? A comprar a dívida do banco. Quer dizer, o consumidor, ele, na prática, ele já pagou aquela dívida, ele está ali devendo os juros, os encargos financeiros. E aí vai uma outra empresa, uma terceira empresa, vai lá, compra essa, entre aspas, dívida e fica ali na prática chantageando o coitado. É porque o dinheiro brasileiro... O pobre coitado está com o nome sujo na SPC. O dinheiro é muito caro. O dinheiro é muito caro no Brasil. E veja só, vê se dá para entender como é que um cara que deve lá, tem uma dívida de 20 mil, 30 mil reais, às vezes ele recebe um boleto, você pagar hoje até tal dia, é R$1.000. É uma coisa maluca, né? Não tem como... O spread bancário do Brasil... Sendo que ele já pagou uns 3 mil. Exatamente. Já pagou 3 mil. O principal está pago, o que vier ali realmente é lá muito. Atrás eu perguntei a um amigo economista por que o spread bancário no Brasil era tão caro. E ele me falou, justamente por causa da inadimplência. O spread bancário, ele é calculado pelo número de inadimplentes. Então, se eu vou levar risco, né, de X pessoas, eu tenho que cobrar X de juros para compensar aquele cano que eu vou levar. É assim que funciona. Mas mesmo assim é muito caro. É muito caro. O dinheiro no Brasil é muito caro, exagerado. Os bancos aproveitam e tocam o ferro em cima do pessoal. Um break mais, já retomamos aqui a sequência do ponto de vista. Muito bem, olha aqui. A cidade de Criciúma, lá em Santa Catarina, viveu uma noite infernal, né? Comentamos aqui rapidamente na abertura, né?
uma quadrilha, uma gangue, um bando, a gente não sabe exatamente o que, a Polícia Federal está investigando se foi um ato da grife de crime paulista, né, ou se não foi, né, do PCC, mas é um fato que já se repete, não é uma coisa nova, enfim, né, tivemos em Araraquara, tivemos em várias outras cidades por aí, né, Santana, este ano, tivemos ano passado, enfim, né, que é aquela coisa de arrombar um banco, né, sabendo exatamente o horário em que chega lá o carro forte para abastecer o banco de dinheiro, enfim, né? E ainda por cima deixaram lá não sei quantos R$1.000 jogados lá pelas ruas, 800 mil reais, né? Uma pequena fortuna, 800 mil reais jogados pelas ruas lá. Eu não sei se as pessoas tinham condições de recolher de madrugada, parece que tem gente que recolheu e foi presa. Recolheu foi presa, porque, claro, apropriação indébita, não tem dúvida nenhuma. Agora, o tiroteio durou lá não sei quantas horas durante a madrugada. Foi 2 horas? Durante 2 horas, tiroteio contra a polícia civil, evidentemente, né? Então, eu escutei hoje pela manhã, né, jornalistas comentando em cima disso, que a polícia não tem estrutura, que a polícia não tem departamento de inteligência, essa coisa toda. Eu tenho minhas dúvidas, né? Criciúma é uma cidade polo lá daquela região de Santa Catarina. Sim. A cidade importante, né? 200 mil. 200 mil, mais de 200 mil. O prefeito foi ouvido, inclusive, né, falando sobre essa situação. Agora, eu não sei. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas gangues não atuam. Na Europa não tem esse tipo de coisa, de vez em quando, vira e mexe, acontece isso também, né? Não sei se é possível, né, a inteligência da polícia captar lá onde vai ser o próximo ato, né, do crime organizado, porque isso é crime organizado, né? É muito difícil que sejam aí uma dúzia de pessoas que se unam, né? Como 12 homens e um segredo, ou 8 mulheres e um segredo, e vão lá se reunir para roubar uma joia de bilhões de dólares, enfim, não é por aí, né? É uma coisa super organizada e que se repete de tempos em tempos, né, Rafael? Acho que é muito difícil a polícia, com toda a inteligência que possa vir a ter, olha, evitar isso. Alguma coisa parecida a gente chegou a ter aqui também, se não estou enganado, né? Com relação a uma empresa de valores, uns 3 anos. Foi mais ou menos nessa situação, né, de madrugada ali, enfim, quase que uma emboscada também, trabalhando justamente essa situação. Eu penso o seguinte, você fala Tivemos policial baleado, enfim. Então. 2 mortos. Quando acontece o confronto, Edgar, acho que uma percepção comum a todos é justamente a discrepância entre o aparato da polícia e o aparato dos bandidos, né? Isso não é de hoje, já vem há algum tempo. Então, enquanto os caras estão, sei lá, com fuzil, com armamento pesadíssimo de ponta, a polícia tem ali uma limitação muito grande, né? Fica muito acentuada essa situação. E outra, o confronto é algo que expõe primeiro a vida do policial, depois coloca em risco toda a sociedade, mesmo sendo de madrugada ou não, é uma situação que obviamente não há como ser tolerada. O que eu penso nesse aspecto da questão envolvendo a inteligência da polícia, eu tenho muitos amigos que são agentes federais, né, policiais federais, eles brincam ali comigo, dizem o seguinte, tem equipe da Polícia Federal que passa ouvindo escuta telefônica 24 horas, é o tesão da vida do cara ali, ele vive para aquilo, não tem família, não tem nada, ele faz mesmo esse acompanhamento. Então, nessa situação da polícia se colocar à frente, não é, do crime organizado e, obviamente, se antecipar ao fato, teve alguma coisa parecida, se eu não me engano, depois daquele grande assalto lá em Fortaleza, no Nordeste, algo nesse sentido. É importante, não é? Se eu acho que a situação não dá para competir com esse aparato armamentista que tem o crime organizado, é mesmo aprofundar a questão da inteligência e tentar se antecipar a tudo isso. E mais um aspecto só, a ideia de que o crime compensa, né? Eu me lembro do meu professor de processo penal na faculdade falando justamente isso, né? Quer dizer, do crime compensar, e aí você tem a questão relacionada a uma sensação de impunidade. Precisaria haver aqui uma soma de esforços para que todas essas frentes fossem melhoradas. Então, a questão envolvendo a inteligência, a questão envolvendo o embate, mas a questão envolvendo também a resposta da sociedade. Falar, bom, a quadrilha foi desbaratada, os líderes foram presos e você precisa não apenas mantê-los presos, como impedir que aquele espaço seja novamente ocupado. Hoje o que acontece
é basicamente isso. Você prende o chefe do tráfico, não dá, ou o chefe da quadrilha, não dá uma semana, você já tem uma nova liderança ali, alguém ocupando aquele espaço. Então, uma sensação de enxugar gelo que é muito grande, que causa, de certa forma, uma impotência ali, né? Quer dizer, você está trabalhando, tentando fazer a coisa acontecer, tem todos esses desafios e não avança. E a verdade é o seguinte, né? Esses crimes não são tão corriqueiros assim, né? Não é a Também. primeira vez que a gente vê, tem uns 5 ou 6 Sim, mas ele casos também aí. não nasceu né? Ninguém pensou nisso segunda-feira para executar Não, de madrugada, né? A coisa já vem aí sendo você vê gestada há algum tempo. assalto Por isso aí que dá para colocar na frente. a bicicletas, né? Que a polícia já possa prever e tal. Ontem circulou a O Brasil, imagem. o país é muito grande, Ontem né? circulou a imagem de um grupo de garotos ali. São Vicente. Em São Vicente, roubando ali, assaltando joia de uma pessoa ali na biquinha, ali perto da biquinha, se eu não me engano. Aquilo ali talvez, e eu longe aqui de justificar, pelo contrário, mas pode ter sido fruto do acaso ali, né? Quer dizer, da situação passou, viu e fizeram. Agora, um crime dessa magnitude, Edgar, ele é pensado, não é, com um tempo ali de maturação, de antecedência bastante grande. É onde entra a inteligência. Você vê o nível de sofisticação dessa organização criminosa, porque, veja só, tem vários, você pode identificar vários departamentos. O departamento de inteligência que foi ali, obter as informações aonde teria o dinheiro, certamente eles sabem quanto teria ali, o horário, quais as rotas de fuga e assim por diante. O setor de logística, me parece que roubaram 10 carros importados, todos eles blindados, utilitários, né? Os carros mais caros disponíveis, os melhores carros disponíveis no mercado, e também a rota de fuga, e também o setor, vamos dizer assim, bélico, balístico, porque eles estavam equipados com as mais sofisticadas armas de grosso calibre. Você percebe então que uma divisão de tarefas, quer dizer, eles não estão brincando de serviço, o crime organizado na prática em ação. Olha, eu vi ontem, o que eu vi, hoje, né, na madrugada, e a gente começou a ver essas notícias por volta de 4 horas da manhã, de que demorou 2 horas esse confronto. Começou à meia-noite e terminou às 2 da madrugada. Antes, tem uma estrada lá, tem um túnel, eles tombaram uma carreta na entrada do túnel e depois incendiaram um caminhão na porta do batalhão de polícia. Quer dizer, tudo que vocês estão falando aí, isso aí foi metricamente estudado, calculado, né? Esse pessoal ficou alguns dias da cidade, em hotéis, alugaram alguma residência para estudar tudo isso, contato no banco com quem quer que seja próximo ao banco para saber quanto tinha e quando tinha, porque o banco me parece que centraliza todo o dinheiro das agências do Banco do Brasil na região, nas pequenas cidades. Mas o que me impressiona é que demorou 2 horas isso e eles fugiram, né, para uma cidade vizinha, onde tem um aeroporto, que já foi aeroporto comercial, hoje não funciona mais, mas tem a pista, tudo funcionando, e parece que tinha um avião, poderia ter ocorrido isso. Agora, gente, essa cidade fica da capital cerca de 150 quilômetros. Capital Florianópolis. A Floripa. Fica perto de Brusque, né? Também uma região aí não muito longe, não chega a 200 quilômetros, acho que menos até. Então, onde é que fica aí a polícia, né, na realidade, que não chegou a tempo? 2 horas, gente. 2 horas. Quando você tem um fogo cruzado como esse, desse peso, era para estar helicóptero da Polícia Militar. Não, isso eu concordo com você. Não é? Concordo plenamente. O que não é possível. O efetivo demorou bastante. Muito, a cidade Depois eles vizinha. abandonaram os carros nos milharais ali, que ficam Sim. próximos ali do centro da cidade. Aí absurdo. faltou realmente o efetivo funcionar melhor. Não Agora, é com efetivo. relação à inteligência de antever o crime, aí é que eu acho, entendeu? É muito complicado. Não é Muito- fácil. É muito difícil a Polícia Federal. Olha, o Vai dia acontecer. 30 para o dia 1º vai acontecer aqui. Hoje é dia 28, 29, eles vão chegar aqui, tem que acompanhar passo a passo a movimentação do crime, só que os caras estão organizados pelo país inteiro. Pode ser que pegue algumas e nem aconteça, chegue a efetivar. Chega a acontecer. Quando eles vão chegar, já eles sabem que o negócio está armado antes. contra eles, mas eles não corta, recuam. mas não consegue todas aí. Isso aí foi de uma organização incrível, gente. Não matou ninguém. Me parece que tem um guarda. não, a vítima- E aqui uma vítima que foi baleada, 2 vítimas, né? Uma com mais gravidade, que estava sendo operada. A gente torce aqui e pede a Deus que realmente não aconteça aí um óbito nessa tragédia toda. Mas se não fosse isso, não tinha uma vítima sequer.
Quer dizer, foi muito bem calculado, profissionais, não tem amador ali, não tem amador. Então, o que eu cobro aqui é o seguinte, é a agilidade da polícia, porque duvido que Santa Catarina não tenha aí pelo menos meia dúzia de helicópteros, né? Nesse aspecto você na tem polícia, razão. na Correto. polícia militar, na polícia Faltou civil. o efetivo chegar para dar o apoio Lógico, àqueles que estavam ali. O local fica muito trocando sitiado. tiros, né? Claro. O local fica sitiado. O que acontece é em volta. Nós tivemos isso aqui, quando aconteceu aí, o Rafael lembrou, nós tivemos 2 vítimas fatais aqui, quando aconteceu Na de estrada valores, já, na né? estrada. Na estrada. E isso porque, né, São Paulo já vinha abraçando a coisa. E aí, não foram só o efetivo daqui. Efetivo de São Paulo, de São Bernardo, de Santo André, tudo já estava movimentado e houve o embate, mas eu acho que demorou muito. 2 horas, deixar os caras ficar atirando 2 horas. Realmente foi, impressiona essa explicação, letargia aí. Eu gostaria de saber por que demora Do tanto. efetivo de helicópteros, enfim, um efetivo maior para resolver o problema a favor da polícia que estava lá em Criciúma Encurralada. enfrentando a bandidagem, né? Bom, olha, uma empresa de comunicação, o Marco Santana, contratada pelo governo federal, orienta como o órgão deveria lidar com um grupo de 81 jornalistas e outros formadores de opinião considerados influenciadores em redes sociais. A medida a ser tomada varia o monitoramento preventivo das publicações da influenciadora, né? O envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que da pessoa publicar, ou mesmo propor parceria para divulgar ações da pasta. Ou seja, aí, o governo está, como direi, não direi perseguindo, né? Talvez não seja esse o termo. O que aconteceu em alguns casos, assim, curiosos, por exemplo, o historiador Marco Antônio Villa tem um canal no YouTube. Ele é muito crítico ao governo do presidente da República, né? Muito mais daquilo que você que nos acompanha possa imaginar que seja aqui nesta mesa branca, né? Consagrada já no horário. Achou que ele era só contra o Aqui PT, é brincadeirinha, aqui é brincadeirinha. O Villa bate pesado mesmo, né? Ele elegeu o Bolsonaro com o mandrião, né? O mandrião é aquele cara que, o mandrião na verdade é o cara que não trabalha, entendeu? Acorda à tarde. E a agenda do Bolsonaro, se você espremer, realmente não sai nada. Mas aí é mérito ou demérito, né, do Marco Antônio Villa. O Marco Antônio Villa recebeu, eu não sei quantas ações, 80 ações, né, na justiça, né, em vários pontos do país, né. Ele e outros jornalistas também receberam, enfim, uma coisa articulada, né, evidentemente, para intimidar, né, esse pessoal que faz críticas ao governo Bolsonaro. Agora surge essa novidade aí, né, o Santana? Não sei se é novidade, né, mas é uma coisa que vem articulada lá no Planalto. O que mais me chamou a atenção são os termos que eles utilizaram para classificar os formadores de opinião, né? Quem fala bem do governo são os favoráveis, até aí tudo bem. Quem dá simplesmente a notícia ali são os neutros informativos. Agora, quem é crítico ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes, ao governo de modo geral, quando aponta os problemas baseados em fatos, são detratores. Aí eu fui procurar no dicionário o que significa detratores. Detrator é quem difama, quem falta com a verdade. E é justamente o contrário. Quer dizer, na visão do governo, quem não fala de acordo, quem não canta música para os ouvidos de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, é um detrator, quer dizer, não está faltando com a verdade, quando é justamente o contrário, né? Isso aí abre um precedente muito perigoso, que é a liberdade de expressão, a liberdade de você poder criticar. Um dos alicerces da democracia é você não criticar por criticar, mas criticar vendo uma crítica vazamento construtiva para melhorar, porque já falamos várias vezes aqui, mais uma vez, o sucesso de Jair Bolsonaro é o sucesso do Brasil. Então, nós torcemos para que o governo federal ele realmente dê certo. O que não pode é o Jair Bolsonaro ficar falando que a Covid é uma gripezinha, ficar oferecendo cloroquina para a EMA, dizendo que o vírus é chinês e assim por diante. E saber conviver com a crítica. Isso já aconteceu no Paraná, só para a gente estar em cima da hora, aconteceu no Paraná já, há algum tempo atrás, quando alguém falava mal aí de políticos e tal, o governo do Paraná, o juizado, fazia você em Curitiba. Você lembra disso? Você tinha que responder lá, você não podia responder por precatórias, não podia, tinha que ser uma brincadeira, depois caiu. O Alexandre Calil, o prefeito, acho que foi o prefeito, né, que recebeu percentualmente o maior número de votos nas capitais, né, pelo menos no primeiro turno ele arrebentou de votos, né, ganhou com uma facilidade
imensa sua reeleição, né? Ontem no Roda Viva, então, ele é um detrator. Detrator. Porque ele deixou claro, como é que eu posso apoiar, não é? Quando as chuvas destruíram metade de Belo Horizonte, ele precisava de 200 milhões, né, de reais, e o Bolsonaro esteve lá com o governador, né? Deram uma volta de helicóptero, não sei o quê, então chegou 7 milhões. 7 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para ele do governo federal e 0 milhões do governo de Minas Gerais, né? E aí repetiu. Tudo aquilo que foi colocado na campanha, mais precisamente pelo superministro, né, o tal do posto Ipiranga, está completamente falido, sem combustível. Está falido, hein? Que privatizações, né, liberalismo e tal. É o que disse o Calil ontem, não entregou nada. Não entregou absolutamente nada em 2 anos. E ainda chamou aí a gripe, olha, a Covid de gripezinha, de resfriadinho, essa coisa toda e tal. É o que o Alexandre Calil colocou ontem e colocou bem, né? Não quero ser amigo do presidente. Tenho a menor intenção de tomar cerveja com ele. Eu tenho meus amigos, nós todos aqui temos nossos amigos, né? Tomar uma cervejinha, um chopinho no final de semana. Ninguém está interessado em tomar chopp, cerveja, uísque, veneno com o presidente da República. Basta que ele governe, o que não aconteceu, lamentavelmente, nos últimos 2 anos. Taíri, obrigado pela presença. Poxa, obrigado a você, um grande abraço. Obrigado sempre ao nosso Rafael Quaresma, presença importante sempre com a gente aqui, o Santana diariamente conosco. De segunda a sexta-feira, o Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV, a reprise às 8 da noite. Valeu, tchau. Obrigado, gente.